Antes de começarmos a falar de materiais semicondutores, é de bom tom fazermos uma pequena revisão. Vamos lá! Começando pelos materiais condutores. Chamamos de materiais condutores todos aqueles que têm facilidade para conduzir eletricidade. São elementos que têm muitos elétrons livres, ou seja, possuem elétrons ligados de forma mais fraca na última camada. Quando aplicamos uma diferença de potencial nestes materiais, os elétrons da última camada tendem a se movimentar mesmo que esta tensão seja baixa. Dizemos também que esses materiais têm uma baixa resistividade. Bons exemplos de condutores são o cobre, o alumínio e o ouro. Nas imagens você pode ver um cabo de cobre de baixa tensão, um cabeamento de linhão de alta tensão e um cristal de ouro criado artificialmente. Temos também os isolantes, os materiais não condutores. Eles praticamente não possuem elétrons livres, pois os elétrons da última camada estão fortemente ligados ao núcleo. São materiais que possuem uma resistividade alta. Isso não quer dizer que são completamente isolantes. Quer dizer que, para haver a corrente, a diferença de potencial deve ser muito maior que o convencional. Exemplos de isolantes elétricos são a madeira, a cerâmica, muito usada em alta tensão, e a capa protetora dos fios elétricos de baixa tensão, feita de PVC ou borracha. Semicondutores são aqueles elementos que têm uma condutividade média. O que isso quer dizer? Eles não são nem bons condutores, nem bons isolantes. Na prática mesmo, eles são isolantes, porque não têm elétrons livres. Mas, se formos ver bem, a tensão de rompimento para que os elétrons saiam da camada é um pouco menor do que se comparado aos isolantes propriamente ditos. Os dois materiais semicondutores mais conhecidos são os seguintes: o silício, que é o segundo elemento mais abundante no planeta, e o germânio, que não é mais tão amplamente usado como semicondutor. Perceba que tanto o silício quanto o germânio possuem 4 elétrons na última camada. Essa é a propriedade que os fazem ser semicondutores. Se fizermos um fio desses materiais, teremos um fio de baixa qualidade elétrica, pois, do jeito que estão, estes elementos se comportam como isolantes. Para serem úteis à eletrônica, precisamos fazer a dopagem. Dopagem é um processo em que vamos dar características à nossa peça quando tornamos ela impura. Veja o silício, com seus 4 elétrons na camada de valência. A dopagem vai acontecer quando colocamos junto de um grupo de átomos de silício um átomo diferente. Esse átomo diferente terá uma diferença de elétrons na proporção de 1 para 10 milhões, por exemplo. Ou seja, para cada 10 milhões de elétrons, colocaremos um outro átomo com um número de elétrons diferente. Temos 2 tipos de dopagem: dopagem tipo P e dopagem tipo N. Na dopagem tipo P, temos um elemento com um elétron faltando, e na dopagem tipo N, temos o elemento com um elétron sobrando. Se formos analisar eletricamente cada uma dessas situações, na dopagem P temos uma lacuna, então a carga total do sistema é positiva, e na dopagem N, o elétron extra dá ao sistema uma carga negativa.
diferente de um sistema sem dopagem, que é eletricamente neutro. Na prática, os elementos dopados tipo P ou tipo N sozinhos não têm nenhuma função, mas serão de extrema importância na construção dos diodos. Pondo de forma simples, o diodo não é nada mais que um material dopado do tipo P junto com um material dopado do tipo N. Então, o lado do tipo P, como vimos agora mesmo, vai ter algumas lacunas sobrando. Lacunas são positivas. Vamos colocar aqui. E como o lado do tipo N tem elétrons sobrando, vamos colocar a dopagem negativa aqui também. Como os opostos se atraem, tanto as lacunas positivas quanto os elétrons negativos vão se movimentar para o lado oposto, focando na junção dos dois materiais, criando uma zona de depleção. É assim, então, que a nossa zona de depleção é na teoria. De um lado, ficam as lacunas positivas e, de outro, os elétrons negativos. É uma zona bem fina. Ela implica numa diferença de potencial que chamamos de V-gama. Além disso, essas outras lacunas que estão aqui ainda no lado P não vão poder mudar de lado, pois as cargas positivas que estão no lado N da zona de depleção vão repelir e manter neste lado. A mesma coisa acontece com os elétrons do lado N, que não conseguem passar para o lado P por causa da zona de depleção. Agora que a gente entendeu como um diodo é, vamos ver como ele funciona. Então, vamos apagar nossa representação didática e usar algo mais adequado, a simbologia correta. Pronto! E este aqui é o lado P e este o lado N do diodo. O lado P é o anodo e o lado N é o catodo. Vamos então falar de polarização. Há duas formas de se polarizar um diodo: direta e inversa. Vamos começar pela forma direta. Na polarização direta, a conexão é feita desta forma. O lado positivo da bateria ou da corrente do circuito é conectado ao lado P, ou anodo, e o lado negativo é conectado ao lado N, ou catodo. Ou seja, a diferença de potencial tem que ser positiva no lado do anodo. Então, o que vai acontecer? Nós teremos uma tensão forçando os elétrons e as lacunas contra a região de depleção. Então, vamos ver como é simples o raciocínio. Nós sabemos que há uma tensão V-gama impedindo que os elétrons e as lacunas se movimentem. Se colocarmos uma tensão maior que V-gama, nós conseguimos forçar essa barreira, fazendo com que os elétrons e as lacunas se movam. Então, teremos corrente elétrica correndo normalmente pelo circuito. Ou seja, a partir de um certo valor de V, que é maior que V-gama, a gente passa a ter corrente elétrica. Essa é a polarização inversa. Na prática, apenas mudamos a posição da fonte. Vamos analisar agora o que vai acontecer. Agora nós temos forças inversas em contato direto com os portadores majoritários, as lacunas e os elétrons. E forças inversas se atraem. Então, se já era difícil para os portadores migrarem para o outro lado, agora ficou mais difícil ainda, pois temos mais forças agindo para que a mudança não aconteça. E isso é independente da tensão aplicada.
ou seja, na prática, é como se tivéssemos um circuito aberto e, logo, não temos corrente passando. Vamos pôr no gráfico. Com tensão zero no diodo, nada vai acontecer. E a partir do momento em que vamos aumentando a tensão no diodo, ele continua não conduzindo até que cheguemos no V-gama. Quando passamos do V-gama, então a corrente começa a subir. Já para o lado negativo do gráfico, não importa o valor de tensão que o diodo vai continuar não conduzindo. Então, podemos dizer que este diodo define qual sentido da corrente é permitido no circuito.